Bom dia, turma. Boa tarde, né? Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Espero que esteja tudo bem com vocês. É, Na medida do possível, claro. Dentro do que for possível. Nas últimas aulas, a gente estava falando sobre. Começamos a falar, né? E fechamos, né? Discutindo um pouco sobre aspectos gerais, né? Ou seja, sobre características, né, e coisas e propriedades gerais, né, dos seres vivos. E aí, para a gente poder falar dos seres vivos, a gente precisava falar daquilo que compõe os seres vivos, né? E aí discutimos um pouco sobre a unidade básica da vida, né? Por assim dizer, ou seja, a unidade que forma todos os seres vivos, né? É, que é determinado lá pela que a gente chama da teoria celular, né? Que todos os seres vivos são formados por células, que as células são a unidade básica de funcionamento da vida, de que os seres vivos eles funcionam, eles atuam, eles manifestam suas características a parte das células, né? Então a célula forma outra, é, ou seja, uma célula só pode existir se existir uma célula pré-existente, a célula é a unidade básica de funcionamento, e que todos os seres vivos são formados por células, com aquela exceçãozinha dos vírus, né? Como o vírus aí da Covid-19, né, que causa a Covid-19, o SARS-CoV-2, que são vírus, né, que eles não são formados por células, mas aí eles fazem eles têm algumas outras características que são comuns aos seres vivos, e aí eles ficam nesse limbo, né, em cima desse muro, se ele é ser vivo, se ele não é ser vivo. Mas a gente estudou as células, as características das células, do que são formadas as células, por que elas são formadas, como elas são formadas, quais são as características, quais são as partes da célula, que cada parte, qual é o papel de cada parte da célula, ou seja, qual é a função de cada estrutura celular, como ela funciona, como ela atua, porque ela atua de um jeito ou de outro, e por aí vai. Essas são um pouquinho das características da célula. E a gente viu que existem níveis de organização da vida, né? Ele falou que a célula é um nível básico de organização da vida. Existem níveis inferiores à célula, como os átomos, as moléculas, né? Partículas. Mas isso aí não são propriedades e são subunidades menores que a célula, mas que compõem também tudo aquilo que existe, desde seres vivos até a matéria não viva. Da matéria viva, né? A célula é a unidade básica, né? Dentro dela a gente tem unidades menores, que são as organelas citoplasmáticas, que vão desempenhar uma série de funções diferentes, né? E a gente viu que as células elas se organizam nas células com características parecidas, que vão desempenhar funções similares, elas vão formar os tecidos. A gente viu alguns tipos de tecidos, né? O tecido epitelial, os tecidos conjuntivos, os tecidos musculares, os tecidos nervosos, os subtipos de tecidos conjuntivos, né? O sanguíneo, o ósseo, cartilaginoso, adiposo, o conjuntivo propriamente dito, e por aí vai. E aí vimos lá os organismos se organizando em populações, comunidades, o que eram os ecossistemas, vimos os biomas, os principais biomas que a gente encontra no Brasil, falamos sobre a biosfera, falamos de como os seres vivos interagem nesses ambientes, e uma das principais formas de interação que a gente viu são as cadeias alimentares, né? Como ocorre o processo de transferência de energia e matéria de um ser vivo para o outro, né? Então a gente viu como cada ser vivo desempenha seu papel no ambiente, né? Então temos os produtores, né? Que são aqueles que são capazes de produzir seu próprio alimento a partir do processo de fotossíntese, né? São aqueles organismos que chamamos eles de autotróficos, como as plantas nos ambientes terrestres e as algas nos ambientes aquáticos, né? As algas marinhas. Vemos lá os consumidores, que a gente vai ter todos os animais, né? Que eles precisam para obter sua energia. Eles são organismos heterotróficos, eles precisam se nutrir, eles precisam se alimentar de outros seres vivos ou de parte de outros seres vivos, sem necessariamente ou obrigatoriamente levar esse outro ser vivo à morte, né? E vimos os decompositores, que são aqueles que têm o papel de reciclar a matéria quando os organismos morrem, né? Então após a morte dos organismos, dos seres vivos, os organismos decompositores eles vão fazer esse processo de decompor essa matéria morta, de reciclar essa matéria e devolver essa matéria para o ambiente. Então isso foi um pouco o que a gente viu das relações do ser vivo.
dos seres vivos. E para os seres vivos eles interagirem com o ambiente que os cerca, né, eles precisam de uma certa forma perceber o ambiente que os cerca, né? Ou seja, captar os estímulos daquilo que nos cerca, né? Conseguir perceber as variações no ambiente que nos cerca, né? Se está mais claro, se está mais escuro, se está mais frio, se está mais quente, que é onde vem a direção do vento, onde está mais úmido, onde está mais seco. E os seres vivos eles são capazes, isso só são exemplos de alguns estímulos, certo? Nem todo ser vivo responde a todos os estímulos que existem. Mas tem uma característica que, além da célula, tem outras características que são comuns a todos os seres vivos. E uma das características que são comuns a todos os seres vivos é a capacidade de reagir aos estímulos externos, ou seja, é a capacidade que os seres vivos têm de reagir aos estímulos que vêm de fora dos seus corpos. Então todos os seres vivos eles reagem a estímulos externos. Isso não quer dizer que todos os seres vivos eles reagem a todos os tipos de estímulos, certo? Alguns seres vivos eles reagem a uma gama maior de estímulos, outros reagem a pouquíssimos estímulos. Mas todos os seres vivos eles podem reagir a estímulos externos. E aí vai variar de indivíduo para indivíduo, né? Alguns seres vivos conseguem, por exemplo, reagir à intensidade luminosa, ou seja, conseguir captar se está claro, se está escuro, de onde vem a fonte de luz. Outros não conseguem fazer isso. E eles podem fazer isso de formas completamente distintas, né? A gente consegue, por exemplo, perceber pela nossa visão, a gente consegue ver se está claro, se está escuro, de onde está vindo a luz. Agora, por exemplo, as plantas elas não têm olhos, né? Mas elas conseguem também reagir à presença de luz, né? Algumas plantas elas crescem no sentido da luz. E isso envolve uma série de hormônios no corpo das plantas que vão ser responsáveis por isso, né? E alguns estímulos que elas conseguem captar da luz a partir do processo das células fotossintéticas, né? E elas conseguem a partir disso reagir à luz, né? Algumas plantas, também nem todas as plantas crescem no sentido da luz, mas algumas sim, então elas conseguem reagir mesmo sem ter olhos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que cada ser vivo, seres vivos diferentes, eles podem reagir ao mesmo estímulo de formas completamente diferentes, ou seja, eles podem ter mecanismos diferentes para reagir a um determinado estímulo, né? Aí isso varia de um ser vivo para o outro, né? E nós, seres humanos, como nós somos seres vivos, somos animais, né, mamíferos, a gente também percebe o ambiente ao nosso redor. A gente vai focar mais em como o ser humano ele consegue perceber esse ambiente que o cerca, certo? Do que entrar mais no detalhe dos outros seres vivos, como eles fazem isso. Vamos focar mais no ser humano. Então, a espécie humana ela tem uma série de adaptações, né, a perceber o ambiente que a cerca, né, o ambiente externo a ela, né, e hoje em dia, né, graças ao processo evolutivo da espécie humana, a gente obviamente a espécie humana não é como é hoje, né, desde sempre, né, o processo evolutivo, né, a gente já teve existem diversas evidências de registro de fósseis, né, e registros históricos, né, de hominídeos diferentes, né, ou seja, outras espécies que não o Homo sapiens, que é o ser humano moderno que a gente conhece, e que existiam características que os distinguiam da gente, né, que os diferenciavam, esses do passado, da gente hoje em dia. Mas a gente tem uma série de ferramentas que possibilitaram a nossa adaptação ao ambiente, né, e a percepção desse ambiente que nos cerca, né? Então, por exemplo, a nossa capacidade de raciocínio, né, é uma grande característica adaptativa, né? Ou seja, a capacidade de raciocínio que está presente em todas as pessoas, todos os indivíduos da espécie humana, né? Obviamente que algumas pessoas usam de forma mais eficiente esse raciocínio e outras de forma não tão eficiente, mas essa capacidade, né? Ou seja, mesmo que nem todo mundo utilize essa capacidade ao máximo, ou utilize muito essa capacidade, mas essa capacidade de raciocinar
ela nos dá, no mínimo, né, a potencialidade para a gente, ou seja, a capacidade, né, para a gente, por exemplo, ser capaz de criar instrumentos, né, então desde a história, é, desde da história da pré-história, né, a produção de instrumentos como, por exemplo, facas para caça, arco e flecha, né, até hoje em dia, né, que a gente é capaz de, a gente enquanto espécie, é capaz de produzir supercomputadores, celulares extremamente inteligentes, processos de geoprocessamento de dados, é, mandar foguete para o espaço, mandar astronautas para o espaço e por aí vai. Ou seja, a gente foi, nossa capacidade de raciocínio ao longo da história, desde que a espécie humana existe no planeta, né, essa nossa capacidade de raciocínio ela foi possível fazer com que a gente conseguisse construir essa gama de conhecimentos, né? Desde lapidar pedra, desenvolver a descoberta do fogo, né? Até a gente conseguir viver como a gente vive hoje, né? Construindo artefatos tecnológicos incríveis, né? E essas tecnologias que nós somos capazes de construir, às vezes aumenta a nossa capacidade, inclusive, de perceber o ambiente, né? Ou seja, desde que lá no século XVI, né, se construiu os primeiros conjuntos de lentes para a construção dos microscópios, e a partir daí a gente conseguiu observar os micro-organismos, né? Ou seja, nossos olhos, quando a gente fala olho nu, né? Nossos olhos eles não são capazes de observar os micro-organismos, como bactérias, protozoários. A gente não é capaz de fazer isso, mas a gente conseguiu construir aparelhos tecnológicos que nos permitem fazer a observação dessas estruturas, ou seja, perceber essas estruturas, esses organismos vivos que a gente não conseguiria perceber, né? Então a capacidade de raciocínio e nossa capacidade de desenvolver tecnologia amplifica também, ou seja, aumenta também a nossa capacidade de perceber o ambiente, ou seja, de perceber coisas que a gente não perceberia normalmente a partir só do nosso aparato fisiológico, ou seja, só a partir das características do nosso corpo, só a partir dos nossos olhos, só a partir da nossa pele. Então a gente consegue hoje em dia perceber coisas e observar interações no ambiente a partir do desenvolvimento tecnológico, né? Então isso é uma coisa incrível, né? Então o raciocínio, essa capacidade de raciocínio, ela possibilita ao ser humano criar objetos, né? Que inclusive consegue fazer com que a gente consiga sobreviver em condições adversas, né? Então, por exemplo, viver em locais muito frios que o nosso corpo não seria capaz de resistir ao frio de determinados locais, mas a gente consegue construir, produzir, por exemplo, roupas, né, casacos super que são extremamente isolantes térmicos, né, então impedem que a gente a gente consiga sobreviver, né, a baixas temperaturas. A gente construir casas, né, que facilitam a nossa vida. A gente consegue transformar o ambiente que nos cerca, né, de acordo com a nossa conveniência, de acordo com o que a gente quer. Então, aterrar lagos, desviar cursos de rios, ou seja, produzir uma série de modificações no ambiente que a partir daí para a nossa vida, né? Obviamente que isso pode ser para coisas positivas, como infelizmente também pode ser, a gente pode gerar uma série de impactos negativos a partir da nossa interferência no ambiente, né? Então nossa capacidade de raciocínio nos permite dominar o ambiente no sentido da gente conseguir sobreviver nele, de aumentar a nossa capacidade adaptativa. Agora obviamente que a gente também pode causar interferências, e a gente vem causando diversas interferências que não só podem, mas como causam danos ao ambiente, consequentemente causam danos a gente, né? Se a gente causa um impacto no local onde a gente mora, obviamente que esse impacto invariavelmente vai voltar para a gente em algum aspecto, né? Então a espécie humana ela é capaz ela é a única, né, no planeta que tem essa capacidade de produzir cultura, né? Que a cultura é o que? É o acúmulo de experiências vivenciadas por muitos indivíduos ao longo do tempo, né?
Então, ou seja, a gente tem aspectos culturais que vêm de séculos atrás, de milhares de séculos no passado, né? E a gente consegue ter essas informações através da cultura até hoje, né? Então, essa é a nossa capacidade, até hoje em dia, né? Nós somos a única espécie que é capaz, por exemplo, de produzir cultura, é, e por aí vai, né? Então tem uma série de outras de adaptações importantes, que que possibilitaram, né, essa eficiência na adaptação do ser humano no planeta, né? Então tem uma série de características que estão presentes e que possibilitam que a gente possa, que são presentes na espécie humana, que possibilitam essa tamanha eficiência na nossa adaptação, no planeta e nosso sucesso no processo evolutivo, né? Uma dessas características é a nossa postura ereta, né? Ou seja, a gente conseguir ficar de pé em dois membros todo o tempo. Então, essa nossa postura ereta, né? Nossa coluna vertebral, que possibilita que a gente sempre consiga sermos organismos bípedes, né? Ou seja, a gente consegue ficar em pé sobre dois membros e em pé todo o tempo, né? Por exemplo, uma série de animais consegue fazer isso, uma série de primatas, de macacos eles conseguem, mas mesmo assim em algum momento eles precisam apoiar os membros superiores, no caso os braços, no chão, né? ou no substrato. Então a gente consegue ficar boa parte do tempo, e essa possibilidade dessa postura ereta, né? Ela libera nossas mãos para a gente conseguir fazer qualquer outra coisa, né? Então manusear objetos, né? Então essa possibilidade, essa forma de utilizar as pernas e de liberar os braços, ela foi fundamental na evolução do ser humano, né? Para poder criar coisas, para poder, no passado, né, na pré-história, ter objetos que, por exemplo, manusear objetos para caça e por aí vai, né? A nossa visão também é uma coisa, a nossa visão binocular frontal, então ela garante que a gente consiga ter um maior arranjo de percepção, né? Lateralmente e frontalmente, né? E a gente tem essa visão em profundidade, ou seja, essa capacidade nítida de distinguir a distância das coisas, né? Então, obviamente, são todas essas características combinadas, a gente. Então a gente consegue estimar a distância dos objetos, né? Então a gente consegue estimar a profundidade, a distância, a posição, né? Isso possibilitou, isso foi fundamental na história humana, né? Porque a gente pode identificar perigos, possíveis perigos, inimigos, predadores naturais e por aí vai, né? Outro fator importantíssimo para a gente foi o desenvolvimento da linguagem, ou seja, o desenvolvimento da linguagem foi fundamental para o avanço, para a construção da cultura. Então, a formação dos grupos sociais, né? Então aquelas informações, aqueles conhecimentos que a gente aprendia, a gente conseguia passar para os outros membros dos nossos grupos, a partir da linguagem, seja a linguagem verbal, seja a linguagem escrita, né? Então isso possibilitou o acúmulo de conhecimento ao longo do tempo, né? Ou seja, cada nova geração ela já partia de um acúmulo de conhecimento que a geração anterior já havia produzido, e aí a gente ia avançando em cada geração a partir disso. Então a linguagem ela foi fundamental para esse domínio da espécie humana, certo? Dessa adaptação, dessa eficiência da adaptação. Então as experiências elas conseguiam ser transmitidas. Os polegares opositores, né? A presença desses polegares possibilitou o que a gente chama de movimento de pinça, né? Ou seja, a gente conseguia fazer o manuseio mais delicado, né? Ou seja, esses polegares aqui, esse movimento de pinça, ele possibilita que a gente, se esse polegar não ficasse aqui, ficasse lá aqui assim, a gente não ia ter tanta sutileza no movimento para poder produzir coisas muito detalhadas ou muito pequenas, né? Então, até mesmo a escrita, né? Esse polegar, esse movimento de pinça possibilita, por exemplo, que a gente desenvolvesse a escrita. E outra coisa que também é interessante é o que a gente chama do comportamento gregário. O que é que isso quer dizer? Que é a capacidade de viver em grupos. Isso favoreceu muito a gente evolutivamente, porque às vezes indivíduos mais
mais fracos, mais adoentados ou mais velhos, por exemplo, que já tivessem mais debilitados, ou muitos jovenzinhos, eles pudessem sobreviver graças ao grupo, né? Então o grupo, às vezes um órgão menos resistente à espécie humana, ele consegue sobreviver porque o grupo o protege, né, o acolhe, e essa vida em grupo possibilita que uma série de indivíduos diferentes consigam sobreviver. E isso é importante porque é importante para qualquer grupo de seres humanos e de espécies, né? Obviamente que esse comportamento gregário ele não é exclusivo dos hominídeos, né? Mas é uma característica que também favoreceu bastante os seres humanos nesse processo, porque a gente tem várias diferenças entre nós e é interessante para a sobrevivência, para a adaptação do planeta, que a gente tenha diferenças entre os indivíduos, né? Então, indivíduos que às vezes eles podem parecer menos resistentes ou menos fracos, eles têm importância fundamental para a sobrevivência da espécie. E toda essa capacidade de perceber o ambiente externo, de produzir linguagem, cultura e todos esses aspectos, ele ocorreu graças ao que nos animais, nem todos os animais têm, mas em boa parte dos animais tem, a gente tem a presença do que a gente chama de um sistema nervoso, ou seja, de um sistema que é capaz do nosso corpo, que é capaz de perceber os ambientes e é capaz de coordenar as atividades do nosso organismo. Isso é o que a gente chama de um sistema nervoso. Então, o sistema nervoso é um sistema que ele é capaz de comandar as atividades do nosso corpo, coordenar as atividades do nosso corpo, perceber os estímulos externos, dar resposta aos estímulos externos, os estímulos que estão fora do nosso corpo, né? E esse sistema nervoso ele é formado fundamentalmente por um conjunto de células que a gente chama de neurônios. Então, essas células aí que são capazes de comandar, enviar respostas, coordenar o nosso corpo, é o que a gente chama dos neurônios. Aqui a gente tem um exemplo do neurônio, é uma célula. Então, o neurônio é uma célula típica do sistema nervoso, desse sistema do nosso corpo, que nos faz permitir perceber o ambiente externo, que nos faz perceber, que nos faz poder produzir conhecimento, raciocinar, comandar as atividades do nosso corpo, coordenar, dar resposta aos estímulos externos, produzir as nossas emoções, os nossos sentimentos, fazer com que a gente consiga raciocinar. Então, tudo isso que eu falei é possível a nosso corpo graças ao sistema nervoso. E no ser humano ele é possível porque a gente tem um sistema nervoso mais complexo que existe entre todos os animais, né? O sistema nervoso ele só está presente em animais, as plantas não têm, fungos não têm, nem todo animal tem sistema nervoso, certo, gente? Mas o sistema nervoso, o tecido nervoso, é um tecido que é exclusivo dos animais. Então, os neurônios são as células típicas do sistema nervoso, que são essas células que vão processar todas as informações que a gente veio falando, é processada a partir desses conjuntos, dos conjuntos de neurônios formando o tecido nervoso e, consequentemente, os órgãos do sistema nervoso, que a gente discute na próxima aula. Então, qual é a estrutura de um neurônio, de uma célula típica do sistema nervoso? Ela é uma célula que ela vai ser dividida no corpo, né, da célula, que é aquela cabecinha lá, aquela parte clarinha lá, é o corpo da célula, onde vai estar o núcleo da célula, o núcleo, as organelas, lá ali está o exemplo das mitocôndrias, certo? A gente tem no corpo dos neurônios os dendritos, que são esses, como se fossem esses galhozinhos que estão presos ao corpo. Então a gente tem lá em cima dendritos, corpo. Os dendritos são a parte do neurônio que recebe as informações, que recebe os impulsos eletroquímicos, né? Os neurônios eles funcionam a partir de impulsos eletroquímicos, de eletricidade mesmo, e impulsos de substâncias químicas. Então, a parte do neurônio que recebe essas informações, esses impulsos eletroquímicos, que vão receber essas informações, seja informações do ambiente, seja informações do próprio corpo, elas entram nos neurônios a partir dos dendritos, né? Então, os dendritos têm essa função, né? Então a gente tem essa parte do corpo onde estão os dendritos e a gente tem essa prolongação que parece essa cauda, que é o que a gente chama do axônio, né? O axônio ele é bem prolongado, né? E aqui a parte final é o término do axônio, o término do neurônio, né? Então a informação ela chega pelo dendrito, passa pelo corpo do neurônio e passa pelo axônio. O que é que tem de característica do axônio? O axônio ele é formado por essas bolsinhas azuis aí, que vocês estão vendo, que chama de bainha de mielina, né? Essa bainha de mielina é produzida por essa célula aqui que a gente chama de célula de Schwann.
Essa baía de mielina, ela, ela é formada por gordura, e gordura é um isolante elétrico. Então o que acontece? Os espaços entre essas baías de mielina a gente chama dos nodos de Ranvier. Então a gente tem as células de Schumann que produzem essas baías de mielina, só estão presentes no axônio. Essa baía de mielina é formada por gordura e ela é um isolante elétrico, né? E entre essas baías de mielina a gente tem os nodos de Ranvier. Para que servem essas baías de mielina? Quando o impulso elétrico ele vai passar, ele entra nos dendritos, passa no corpo celular, ele ia atravessar todo o axônio. O que é que acontece? Essas baías de mielina fazem o quê? Elas fazem com que o impulso elétrico ele vá pulando essa baía de mielina, porque essa baía de mielina ela é um isolante, né, formado por gordura. Então o que acontece? O impulso elétrico ele vai saltando, quando ele chega no axônio ele vai saltando a baía de mielina, ou seja, ele vai pulando em nó de Ranvier, e isso faz com que o impulso elétrico ele seja mais rápido. Então a baía de mielina ela funciona como um acelerador do impulso elétrico, ou seja, o impulso elétrico ele vai saltando a baía de mielina e ele se propaga de forma mais rápida, certo? Então a baía de mielina ela serve para acelerar a velocidade do impulso elétrico nos neurônios, ou seja, então, por isso que nossa capacidade de resposta é mais rápida. Então por isso quando a gente fura a mão de alguma coisa, topa no lugar quente, a gente consegue tirar a mão logo bem rápido, porque esses processos, esses impulsos elétricos eles acontecem em menos de um segundo. E isso acontece graças à baía de mielina, que ela também, né, que ela acelera os impulsos elétricos. Quem tem uma doença que é a esclerose lateral amiotrófica, que é a pessoa que chama de ELA, que a pessoa ela vai perdendo essas baías de mielina nos neurônios. Isso faz com que os seus impulsos nervosos, seus impulsos elétricos, né, eles vão ficando cada vez mais lentos, e aí a pessoa vai perdendo os movimentos e as atividades de partes do corpo aos poucos, né? Essa é uma doença degenerativa do sistema nervoso que não tem cura, né? Ou seja, se pode tratar para ela não avançar tão rápido, mas ela sempre avança, tá? Então essas são as partezinhas de um neurônio, tem que saber de tudo. A gente tem 3 tipos de neurônios, Vamos começar lá em cima. A gente tem os neurônios sensoriais, que são aqueles neurônios que captam os estímulos, certo? Então, o neurônio sensorial que sente os estímulos. Então, tem os neurônios sensoriais no olho, que capta a luz, neurônios sensoriais no ouvido, que capta as vibrações sonoras, neurônios na pele, sensoriais, que captam o toque, né, a pressão da nossa pele. Então, os neurônios sensoriais são os neurônios que captam os estímulos e os envia para o centro de processamento do nosso corpo, que pode ser nosso cérebro ou outros órgãos, né? Então os neurônios sensoriais são os neurônios que têm a função de captar os estímulos, certo? Então ele vai levar essa informação. A gente tem aqui embaixo os neurônios motores. Os neurônios motores são os neurônios que vão dar resposta aos estímulos, vão levar a resposta do nosso corpo, né? Então o neurônio sensorial capta esse estímulo e o neurônio motor leva a resposta do nosso corpo, né? Então a gente vai colocar a mão no lugar quente, os nossos neurônios sensoriais captam aquele calor, levam informação para o nosso centro de controle, né, nosso cérebro. Nosso cérebro manda a resposta a partir dos neurônios motores. Então os neurônios sensoriais eles captam os estímulos e os neurônios motores são os que levam a resposta. Isso acontece em menos de um segundo, né? E a gente tem um terceiro tipo de neurônio, que é esse aqui que está em cima, na minha cabeça aqui, que são chamados neurônios associativos. Faltou o Ozzy cortou ali. Os neurônios associativos são os neurônios que ligam esses dois tipos de neurônios. Então é por isso que chama de associativos. Ou seja, eles são neurônios que associam, ou seja, que ligam neurônios sensoriais a neurônios motores, né? Então temos neurônios sensoriais que captam os estímulos externos e levam para o centro de comando do nosso corpo. Os neurônios motores, que são os neurônios que vão levar as respostas, os comandos do nosso corpo, a resposta a algum estímulo externo, por exemplo. E os neurônios associativos são esses neurônios que conectam esses dois tipos de neurônios. Então, existem esses 3 tipos de neurônios, certo? E, por último, para a gente fechar aqui, o fluxo de informação do neurônio, como eu já falei, mas só para a gente poder fechar aqui, ele sempre vai ser nesse sentido, certo? Ou seja, os dendritos coletam os sinais, as informações, certo? Essas informações passam dos dendritos para o corpo celular, né? Então, o corpo celular ele recebe as informações do dendrito e gera outras informações que vão ser passadas para os axônios, certo? Então o axônio ele passa o sinal elétrico para os dendritos de outro neurônio
e o outro para uma célula efetora, né, que vai desempenhar alguma função. Isso eu quero dizer o que? O fluxo de informação sempre é esse: dendrito, corpo celular, axônio, certo? A informação ela nunca vem pelo axônio, ela sempre vem sempre esse caminho, né? Então ela vem pelo dendrito, passa para o corpo celular do neurônio, depois passa para o axônio. Do axônio ele vai passar para um outro dendrito de um outro neurônio. Aí desse outro neurônio vai ser dendrito, corpo celular, axônio, dendrito de outro corpo celular. Ou seja, a informação ela nunca vem pelo axônio para o corpo celular, ela sempre segue esse fluxo, certo? Então o fluxo eletroquímico, o fluxo de informações dos neurônios sempre tem o mesmo sentido, que é esse: dendrito, corpo celular, axônio, certo? Então, tá aí o comecinho do sistema, de como a importância da gente perceber o ambiente que nos cerca, e a importância desse sistema, esse que é o sistema nervoso, para o nosso corpo. Na próxima aula a gente aprofunda um pouquinho mais no sistema nervoso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, fique bem. Tchau.